Precisamos mesmo de tomar suplementos. Não será suficiente praticar exercício físico e fazer uma dieta variada e saudável? E não serão os suplementos uma forma pouco natural de obter os nutrientes? Bem, de facto, é absolutamente essencial fazer exercício e ingerir alimentos saudáveis e variados. Mas as dietas modernas e o estilo de vida é agora muito diferente das nossas origens, pelo que os alimentos enriquecidos e os suplementos alimentares podem ser uma forma de assegurar e manter um equilíbrio nutricional. Quase nada daquilo que fazemos hoje pode ser descrito como natural. Ingerimos grande quantidade de alimentos altamente processados. Os nossos métodos de cultivo em agricultura têm mais preocupação com o aspecto dos produtos do que com o seu valor nutricional. E muitos dos frutos e vegetais são colhidos prematuramente, transportados por grandes distâncias e armazenados durante semanas antes de chegarem finalmente ao supermercado. Mas nem sempre foi assim. Vamos olhar rapidamente para a evolução humana nos últimos 150 mil anos. Nos primeiros 145 mil anos, comíamos essencialmente tudo o que estava ao nosso alcance. Os nossos ancestrais juntavam frutos selvagens, plantas, frutos secos e bagas e caçavam para obter carne e peixe. Mas as suas refeições teriam um aspecto bastante diferente de uma refeição atual. Eles adoravam comer o estômago e intestinos das suas presas, juntamente com o fígado, coração e medula. São pedaços que têm geralmente maior valor nutricional do que a carne do músculo, que é preferida pela maioria das pessoas atualmente. Os frutos e vegetais modernos são também bastante diferentes do que aqueles que os nossos ancestrais apanhavam nos arbustos selvagens. Por exemplo, uma maçã selvagem seria uma fruta pequena, dura e torta, que não teria qualquer hipótese no supermercado moderno. Mas em termos de valor nutricional, ultrapassaria largamente as maçãs de estufa que hoje produzimos em massa. Nos últimos 5 mil anos, o nosso estilo de vida mudou drasticamente. Neste período aprendemos a cultivar sementes, criar gado e preparar alimentos, para os tornar mais fáceis de digerir e conservar. À medida que a agricultura foi introduzida, tornou-se possível produzir alimentos em quantidades muito superiores. De repente, somos capazes de produzir consideravelmente mais do que consumimos e armazenar o excesso de alimentos por longos períodos de tempo. Isto foi uma revolução para a humanidade que nos proporcionou tempo e energia para construir pirâmides, comunidades e religiões por todo o mundo. Desde então que nos temos vindo a distanciar do nosso estilo de vida natural. Vivemos agora em casas e povoamos zonas do planeta que seria quase impossível habitar sem tecnologias que nos aquecem ou nos arrefecem. Precisamos de roupas que nos protejam dos ventos gelados e do sol escaldante. E se por acaso apanharmos uma pneumonia, confiamos agora nos antibióticos para nos ajudarem a pôr de pé novamente em apenas alguns dias. Tudo isto pode ser considerado como diferentes suplementos às nossas disposições naturais, que nos permitem viver uma vida mais confortável, segura e saudável. Contudo, a produção em massa acarreta um preço. Cultivar plantas no mesmo local, ano após ano, leva rapidamente à degradação do solo. As plantas consomem minerais essenciais do solo mais rápido do que deviam. Isto causa um declínio rápido dos minerais nas plantas, de geração em geração. À medida que nos tornamos capazes de atravessar grandes oceanos, cresceu a necessidade de conservar alimentos que pudessem ser transportados e trocados durante longos períodos de tempo. Alguns dos primeiros exploradores morreram de forma terrível devido a uma doença chamada escorbuto. O escorbuto foi descrito pela primeira vez durante as cruzadas no início da época medieval, mas é provável que seja conhecido desde a antiguidade. Espalhou a morte nas longas expedições náuticas, onde as dietas dos membros das tripulações consistia apenas em carne salgada e biscoitos secos, sem fruta nem vegetais. Em 1747, um cirurgião da marinha inglesa chamado James Lind conduzia um ensaio para descobrir a causa do escorbuto nos marinheiros. Deu diferentes dietas a diferentes grupos de marinheiros antes de embarcarem numa viagem. No seu regresso, concluiu simplesmente que apenas sobreviveram os participantes a quem foram dados citrinos. Tal como muitos outros temas relacionados com a saúde, demorou bastante tempo até que as descobertas de James Lind fossem reconhecidas. Mas mesmo antes da mudança de século em 1795, a Marinha Real Britânica implementou a utilização generalizada de citrinos nas longas expedições. O ensaio de Lind foi um dos primeiros estudos acerca de suplementos alimentares. E mais de 2 séculos atrás, ele provou ser possível compensar deficiências na nossa dieta através da suplementação com o nutriente concentrado.
Então, de volta à questão. Por que devemos tomar suplementos? Devemos porque a produção intensiva da indústria alimentar, combinada com o transporte e armazenamento prolongados, pode reduzir o valor nutricional dos alimentos. Os alimentos processados, que consistem essencialmente em açúcar, hidratos de carbono e carnes nutricionalmente pobres, constituem uma parte considerável da dieta de muitas pessoas. E, entretanto, a utilização abundante de pesticidas e químicos na agricultura aumenta a necessidade de micronutrientes protetores. Nós, como espécie, encontramos sempre novas e engenhosas formas de compensar as nossas limitações naturais. Os suplementos são uma forma simples de compensar uma baixa ingestão de alimentos nutricionalmente ricos. PharmaNord é um dos líderes europeus na produção de suplementos alimentares e medicamentos naturais para prevenção. Para mais informação, visite www.pharmanord.pt.